Boa tarde, meu povo. Maravilhosos, grandes, para ver se sim, cada pessoa que está aqui no que vão ver se já ia falar que cada pessoa que está aqui no de casa. Isso! Mas, bom, eu vou só dar uma bom, gente, ó, como todo mundo sabe, não é quarta-feira e vamos salvar o pai de amor com um menino. Sabe quantas estrelinhas? Quem sabe aí quantas estrelas existem no céu? Tá aqui, né, gente? Daí tá, gente, que eu vou estar ajustando aqui alguma coisa de uma música. Eu tô pensando em juntar, gente. Isso aqui, como que fosse uma pessoa que tocando. Não. Sabes quantas estrelinhas lá no céu brilhando estão? Sabes quantas nuvenzinhas pelo mastro do bom? Deus a todas tem contado e um só não há faltando. Veia amar, pois a todas ele vê, sim, a todas ele vê. Você sabe quantos passarinhos? Vamos lá. Sabes quantos passarinhos voam livres pelo ar? Quantos peixes que não cansam, divertindo-se no mar? Ele cuida dos peixinhos e também dos passarinhos, com carinho, com amor, com carinho e com amor. Você canta agora? Muitas são as criancinhas. Muitas são as criancinhas que no mundo inteiro há. Brincam sempre, correm todas para lá e para cá. Aí, depois eu sei a cada uma, não se esquece de nenhuma. Ele ama todos nós, ele ama todos nós. Bom, como é que como é que fala que Deus ama todos nós? Todos nós, daqui a pouquinho tem outra musiquinha, tá?
que ir. Olha, depois a gente vai cantar uma música. Só que é. Bom, vamos ao estudação dessa semana. Hoje é quarta-feira. E a lição de hoje tem. Essa semana tem como título Primeiro Lugar. Ó, quem já tem a nova lição já concorre aí, que é o novo. Verdade, ó. Quem quer ter esse é o código que a publicadora faz, né? E traz pra gente. Então aqui tem uma data muito especial, tá? Aqui tá marcado uma data muito especial, tá? Que acontece uma coisa muito especial, tá? Não é que é tão bom. Gente, coisas acontecem. Nada não, gente. Acontecem, né? Muitas coisas especiais. Mas essa coisa aqui, ó, que está aqui marcada. Qual é a parte? É a página 35 da nova lição. Aí você vai. Gente, mas o dia 13 de novembro. Aí eu. Dia 13 de novembro, não. Mas aí você pensa, mas no dia 3 de novembro. Aí, ó, eu não vou falar mais nada, tá? Eu sei que é coisa muito especial. Então, quem já colocou. Quem. Ó, esse é o produto, né, da casa publicadora, tá? É a casa publicadora. Que é CPB. Casa Publicadora Brasileira. Aqui, ó. Bom, vou mostrar algumas coisas, tá bom? Esse é o Inário, tá? Adventista, sétimo digital. Aqui atrás, ó, tem a loja CPB, onde que ele vem construído. Casa que é CPB, é assim, Casa Publicadora Brasileira. E esta Bíblia aqui também foi lá de lá, ó. Que é o caso CPB, Casa Publicadora Brasileira. Aí você a lição também é de lá, gente. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Esta lição também é de lá, ó. Casa Publicadora Brasileira. Então, todas as lições da escola sabatina, tanto faz de adulto, infantil, tal, tudo vem de lá. Certo? Tudo vem de lá. Tudo. Sermão. Sermão vem de lá. Pra quem não sabe o que é sermão, é onde que prega a palavra de Deus que você estuda pra pregar. Então, vamos lá. Leia e marque em sua Bíblia os textos adicionais dessa semana. São os textos que falam sobre o perigo de nutrir o orgulho e a arrogância no coração.
Bom, os discípulos conviveram bem de perto com Jesus. De perto com Jesus. Com Jesus. 16. Quem é a fonte da verdadeira humildade? Mas isso não impediu que eles começassem a desenvolver orgulho no coração. Os seus olhos precisavam ser abertos para a diferença entre o reino de Cristo e o de Satanás, e assim terem um foco ajustado. Bom, gente, eu tô um pouco gripado, tá? Se vocês verem, tipo assim, eu tô um pouco um pouco não, né? Eu tô completamente gripado, tá? Eu tô completamente gripada. E aqui diz assim: o reino de Satanás é um reino de força. Cada um considera o outro como um obstáculo no caminho do próprio progresso ou uma pedra de tropeço sobre a qual precisou subir para alcançar um lugar mais alto, em contraste. Para ocupar uma elevada posição diante dos outros, o céu escolhe o trabalhador que assume uma posição humilde perante Deus. Os que sabem, sentem, precisa de ajuda divina, pedirão por fé. Da comunhão com Cristo, saíram para trabalhar unidos para a missão. Serão bem-sucedidos onde muitos de alto saber intelectual fracassariam. Se queremos fazer parte do reino de Cristo, precisamos desenvolver os nossos fracos, mesmo fracos de caráter do Filho de Deus. Então, se você quiser fazer parte do reino de Deus,
Eu tenho uma pergunta pra você, meu irmão. Se você, meu irmão, que quer fazer parte do reino de Deus, pense muito antes de tomar a decisão. Ó, bom, todo mundo sabe, né, que eu já me batizei e tal, que eu sou adventista do sétimo dia e tal. Ó, nos sábados eu gravo vídeos, tá? Todos os sábados. Não só nos sábados, mas todos os dias. Tem gente que é adventista, pô, como Denver. Quem conhece Denver? Aí todo mundo já conhece, né? Porque Denver já apareceu no primeiro, no segundo primeiro vídeo, tá? Denver já apareceu. Então, quem conhece Denver? Aí você diz, mas eu conheço Denver, porque Denver, então, Denver é bom. Mas Denver é adventista também do sétimo dia, tá? E assim, ó, bom, semana que vem, né, vamos ter um estudo da nova lição, que é essa aqui. Pra quem não garantiu a sua, garanta aí na Casa Publicadora Brasileira, tá? E é onde que faz Bíblia, Inário e lições da Escola Sabatina. Bom, e aí, você pode, assim, ó, se você quiser também fazer parte do reino de Deus, é só você abrir o seu coração para Cristo entrar, para tirar todas aquelas coisas que você fez, coisas mal no passado. Tipo assim, para que você veja as coisas, tire tudo que você pecou. Ali é tudo passado. Mas se você quer viver completamente do lado de Cristo, como seu único Salvador, que a gente, vocês sabem, meus irmãos, que a gente só tem um único Salvador, né? Aqui na Terra, tá? Que é o Pai, Filho e Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você quiser fazer parte da família de Cristo ou da Igreja Adventista, você sabia também que deve se batizar. Então, se você quiser se batizar, que nem eu me batizei, gente, como Jesus se batizou. Oh, bom, no livro de Lucas, a gente vamos aprender um pouco sobre o batismo de Jesus. Se você quiser descer as águas, descer as águas é como mais, assim, batismo. Ou também, se você quiser, tipo assim, no dia, pode ser, que quando eu tiver batismo na igreja do Gerson ou do seu Jorge, eu chamo você pra você ver o batismo, então. E aí, se eu chamar você, o pastor vai dizer, assim, eu não tô me dando como pastor não, tá? Porque eu prego a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer, gente, que eu sou pastor, porque pastor, ele prega a mensagem. Cristo, ele é o nosso pastor, então, antes da gente louvar, pro livro aqui, tá? Tem um livro lá em Salmos, que eu vou ler um verso. Na verdade, 2 versos. E 3, que é um lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 17, verso 17. Me esqueci, mas eu sei que tem. Salmos, capítulo 1. Não, Salmos 30. Não, Salmos, capítulo 23, verso 1 diz assim: O Senhor é meu pastor e não me faltará. Então, nesse verso fala que Deus é o nosso pastor e nada me faltará. E no capítulo 25, o verso 1 diz: A ti o Senhor levou a minha alma. Então, aí você pensa, será que o Senhor está levando minha alma?
Bom, você pensa que Jesus está levando tua alma, mas Jesus não está levando. Um dia, eu tô desejando que ninguém morra, tá, gente? Mas um dia, Deus, quando algumas pessoas sofrem acidente, Deus, ele, tipo assim, a morte é como um sono. Só que Deus, ele pega o fôlego de vida, ele leva o fôlego de vida. Você já viu? Deus, ele deu o fôlego de vida para nós, então depois ele vai pegar quando a gente morrer, entendeu? E esse verso que eu quero abrir com vocês antes diz assim. Está no livro de Provérbios, tá? Quem quiser abrir, pode abrir, tá? Pra poder ver. E Provérbios é depois de Salmos. Provérbios 17, que diz assim. Bom, eu não quero ler esse verso, tô brincando. Bom, eu quero ler esse verso que diz assim. Em todo tempo. Eu me lembrei agora que diz assim. Diz assim. Esse verso que eu vou ler agora diz assim. Em todo tempo amar o amigo. E na angústia nasce o irmão. Então como assim? Mas em todo tempo amar o amigo. E na angústia nasce o irmão. Então, bom, amigo. Sim, vocês são meus amigos, tá? Certo? E vocês também são meus irmãos em Cristo. Bom, todo mundo aqui no mundo, todo mundo, todas as pessoas que vivem no mundo são meus amigos, certo? Meus amigos em Cristo, tipo assim, todas aquelas pessoas, tipo, o Ana é minha amiga em Cristo, todo mundo é minha amiga, meus amigos, tá? E amigos em Cristo. Mas, tipo assim, aí você fala, mas a gente não se conhece. Mas Deus fala que a Bíblia, Deus ele foi que fez pra gente aprender um pouco a falar com Deus através da Bíblia. E Deus ele disse, vocês todos são meus amigos. E depois desse verso, para finalizar, diz assim, e na angústia se faz um irmão. Como é que nasce um irmão? Vocês são meus irmãos em Cristo. Então, a partir de quando você se batiza nas águas, desce as águas, desce o tanque batismal, ou dessas águas do tanque, você estará sendo irmão de Cristo Jesus. A partir de quando você se batizar. Então, se você... Então, gente, se você quer ser amigo de Cristo ou irmão de Jesus Cristo, tome a decisão enquanto há tempo, porque a porta da graça, daqui a pouco ela... falta bem pouquinho para a porta da graça se fechar. E aí, quando você parar e dizer, mas falta pouco, ainda falta muito, não, falta pouco, né? Quando você... quando faltar esse... mais ou menos aqui. Quando faltar aqui, aí você diz, mas ainda dá tempo, mas não dá mais tempo, Dá mais tempo quando fosse assim, Ainda dá tempo, tá? Mas você diz, ainda vai demorar muito para Cristo voltar. Mas se você parasse para pensar, se um dia Jesus, vamos parar para pensar. Se um dia Jesus, por exemplo, se Jesus viesse hoje, quantos estariam aqui para ir com ele? Quantos de vocês queriam ir lá para o céu com Cristo? Na igreja, que foi em 2023, por aí, me fizeram uma pergunta. Que foi a mãe de Evelyn que viveu, né? Deixa eu chamar isso, Bom, se Jesus voltasse, você já estaria preparado para quando ele voltar? Eu disse. Aí eu fiquei pensando, né, gente? Eu disse, se Jesus viesse agora, eu estaria preparada. Sempre eu vou estar preparada para quando ele
venha nos pegar. Por quê? Primeiro, ele vai ressuscitar aquelas pessoas que morreram em Cristo. E aí, depois que ele ressuscitar... Aí depois que ele ressuscitar aquelas pessoas que morreram em Cristo, ele vai ressuscitar aquelas outras que morreram. Certo? E aí depois ele vai... Aí depois, ele na Bíblia fala que Jesus não vem mais à Terra. É os anjos que vêm. Porque Jesus ele vai ficar lá, no trono dele. E os anjos vindo nos pegar, nos levar para morar na Rua de Ouro. Para que a gente não viva mais aqui nessa terra. Eu vou pedir para que vocês abram sua Bíblia lá no livro de Salmos 13. Salmos capítulo 13. E o 13, o verso 1 diz assim, do 1. Ah, não. É o Salmo 131. Tá. Salmo 131, e o verso 1 diz assim, Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não vendo à procura, não ando à procura de grandes coisas, de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas. Nem de coisas maravilhosas. Demais para mim. Eu vou pedir para que você abra lá a sua Bíblia, lá no livro de Isaías 5. Isaías 5, 21. Diz assim. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. E aí vem outra. Tá? Agora eu abro sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 16. E o verso 15 diz assim. Mas Jesus lhe disse, vocês são os meus... Mas Jesus lhe disse, vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é levado entre os homens abominação diante de Deus. Agora, neste momento, vamos abrir nossas Bíblias. Senhora!
Eu tô gravando! Eu estou gravando! Mãe, deixa eu terminar. Vamos abrir nosso vídeo. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Marcos 16. Vamos tentar mais bem. A música diz assim. Vamos lá. A ressurreição de Jesus. Jesus aparece a Maria Madalena. Jesus aparece a discípulos. Ordem para evangelização. A ascensão de Jesus. Bom, amanhã a gente vamos começar um novo estudo, tá? Perante a palavra de Deus que diz que é em Lucas, tá? Vamos agora louvar o Pai de amor com este hino bem conhecido. Meu Deus é tão grande que você possa louvar. Vamos lá? Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. As montanhas são dele e os aves também, as estrelas que brilham no céu. As montanhas são dele e os aves também, as estrelas e as flores também. Você cante agora que seu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, vamos lá? Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. As montanhas são dele e os ares também, e as estrelas que brilham no céu. As montanhas são dele e os ares também, e as estrelas e as flores também. E maravilhoso Deus, grandioso Pai, abençoe cada pessoa, Pai, que ouve esses vídeos, em nome de Jesus, amém. Tchau, gente.